seja muito bem-vindo ao Viva Mais, o podcast de saúde e propósito aqui da IPPTV. Eu sou Sara Coivisto, aqui com o meu fiel escudeiro Lácio Coivisto. É isso aí, tamo aí, mais uma vez, né? Mais uma vez. E hoje a gente vai continuar aquela conversa de longevidade com o tema num assunto que eu adoro, que a gente discute muito em casa, que a gente estuda muito, que é nutrição, né, Lácio? É, exatamente, nutrição. Que eu gosto de definir diferente. Comida, galera. Comida. Quem que não gosta de comer aqui, né? É isso aí. Você gosta de comer. Eu tenho certeza que você gosta de comer. Todo mundo gosta de comer. Só que aí, quando a gente olha pra comida, a gente tem que olhar para dar dois cliques com o mouse em cima da comida, né? O que tá por trás dessa história toda? Exatamente. Eu acho que é muito legal porque a comida, como o sono, como o exercício físico, ela é um grande pilar na nossa vida. Sim. Né? E a gente fazer boas escolhas faz com que a gente viva melhor e a gente enfrente aquele dia melhor, né? A gente trouxe vários nutricionistas aqui que já trouxe esse assunto. Sem dúvida. Se a gente come errado logo no café da manhã, já fica com indigestão, já trabalha diferente, já vai dormir diferente. Então, como a comida é importante, o quanto a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia de colocar informação no nosso prato, né? Coisas no nosso prato que vai nos nutrir de uma forma completa, né, Lácio? É, exatamente. Aqui no fundo, né, pessoal, somos todos cristãos. Sim. Sou cristão, graças a Deus. Graças a Deus. E é graças a Deus mesmo. Né? Então, e comida... Gente, comida faz parte da história da Bíblia toda, né? Então, comida é maravilhoso. Pra quem não sabe, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu adoro cozinhar. Exatamente. Quem pilota lá em casa é o Lácio, não sou eu, não. Eu adoro. Aprendi com a minha avó, querida avó. Vai fazer 95 anos de idade. Minha avózinha me ensinou a cozinhar. E essa paixão eu tenho desde muito cedo. E isso é uma coisa muito legal, porque comida não dá para você olhar só com a lente de nutrição. Sim. Porque ela também é comunhão. Sim. Também são memórias afetivas. Exatamente. Né? Seu pai, né, Sara? É. Eu venho de uma família, eu já falei aqui várias vezes, mas eu venho de uma família italiana. Então a comida, ela tá sempre no centro. Sem dúvida. Das festas, né, das conversas. Um almoço simples se torna ali uma comunhão completa com a família, porque a gente já começa planejando o que a gente vai cozinhar, e todo mundo em volta ali da cozinha cozinhando junto, aquela brincadeira gostosa. Sim. Antes da gente comer, a gente faz a nossa oração. Então, é crente e italiano, então assim, o que não falta é comida, né? Comida e fé, graças a Deus. Porque olha, você junta música, crente e comida, né? Então já tá feito. Já tá tudo feito, né? A gente só louvar a Deus. Louvar a Deus. Então, vamos lá. Lembrando, né? Quando a gente fala de longevidade, a gente tem algumas coisas importantes que envolvem o conceito de longevidade, e o conceito implica em a gente viver melhor. Sim. Talvez a gente consiga viver um pouquinho mais, a gente, né, que esse negócio do esticar o tempo de vida, etc. Mas a gente conversou sobre isso com o professor Marcos Ebelin aqui, sim, né? Sobre essa questão de se a gente tá melhorando ou piorando, né? E ele trouxe que, na verdade, nós estamos piorando. Exatamente. Ele falou que... Ele deu um ultimato, né? Ele falou que ele não faz previsão, mas ele falou que essa pode fazer porque ele estaria morto já. Que se Jesus não voltar, acho que 100 anos, né? A humanidade já era. Se você quer saber o que a gente tá falando, volta lá no podcast do Marcos Erbling, que você vai descobrir. Você precisa assistir. Né? Então, os erros genéticos que estão cada vez maiores. Não dá spoiler não, deixa a pessoa assistir. E que a gente precisa correr atrás com tecnologias para nos ajudar. Então, e a longevidade, ela é uma visão proativa da saúde. Hoje, o mercado de saúde, ele tipicamente, a gente, né, que faz parte desse mercado de saúde quando a gente fica doente, e normalmente enxerga o mercado de saúde só quando a gente fica doente, quando a gente precisa dele é reativo. Estou doente, então vou no médico. Sim. Estou precisando emagrecer, então eu vou no nutricionista. Estou com um problema de saúde mental, vou no psicólogo. É muito comum a gente pensar assim. E a longevidade, ela troca, ela inverte isso e fala, não, peraí, como é que a saúde, ela vira parte fundamental da minha vida e eu cuido de mim para que eu não fique doente? Exatamente.
Essas rodadas de conversa, pra mim, têm sido muito legais, porque eu me sinto, assim, na sala da minha casa conversando e conversando com vocês que estão assistindo também, porque a gente troca muita informação junto. Sim. E a gente falou, né, nos outros episódios, principalmente no de exercício físico, que o mal do século é o sedentarismo, né? A gente sempre incentiva você, meu irmão, minha irmã, a praticar uma atividade física, seja ela qual for. Escolha que você gosta, faça, porque isso vai trazer benefícios para sua saúde. Mas a gente também tem discutido em alguns outros episódios, a gente vai discutir nesse aqui também, que além do exercício físico, uma coisa que pode influenciar muito a sua saúde é o que você está comendo. Porque muitas doenças aparecem justamente pelo comer errado. Não é lá? Se a obesidade também, que é uma doença crescente, né? A gente tem aí as famosas canetas emagrecedoras. Tá famosa por quê? Né? Porque a humanidade, infelizmente, está sofrendo, né? Por escolhas erradas, às vezes, na alimentação, ou por comer alimentos errados. Às vezes não é nem a questão de você comer muito, né? A questão é de você escolher um alimento que, na hora que você vai analisar, ele não tem benefício nenhum, né? Exato. Ele só vai trazer prejuízo para você. E uma coisa que a gente quer reforçar nesse programa, a gente não faz no terrorismo nutricional. A gente é contra isso. Né? A gente quer trazer informação de qualidade para que você consiga se alimentar bem com informações que a gente já trouxe aqui em outros programas com outros profissionais. E aí eu queria começar abrindo, né, para a gente falar o que é a comida de verdade. Né? Porque hoje em dia a gente tem várias polêmicas, né? Várias coisas, várias correntes. Mas o que seria uma comida de verdade? Acho que a gente pode começar por aí, né, Lassi? Assim, eu acho que aqui mora um aspecto muito importante, porque a gente tem essa questão na mídia social sobre se esse alimento diminui a inflamação. Nossa, é o que mais tem. Né? Então pode pão, pode, né? O glúten faz mal, a lactose faz mal. A lactose do leite. Há uns anos atrás era o ovo. Né? Então tem essas guerras, né? E algumas fazem sentido, esses debates, e a gente precisa esclarecer. Mas antes de tudo, a gente precisa entender o que é comida de verdade, né? Exatamente. E aí a gente já falou, a gente trouxe muito nutricionista aqui, a gente fala muito que a comida de verdade é aquela que você não desembala, é a comida que você descasca. Descasca, né? Porque Deus fez esse mundo, Deus colocou a gente para cuidar do jardim, né? Isso tá lá em Gênesis, está no começo, né? Cultivar e guardar o jardim, e faz parte a agricultura, né? Uma das grandes tecnologias que foi entregue a nós para a gente conseguir ter alimento de forma constante, a gente não precisar ficar buscando comida, né? Só caçando o javali. A gente consegue plantar alguma coisa no chão e... Se fosse pra gente caçar hoje, tá tudo, ó... Ixi, não consegue nem correr. Não dá, a gente não aguenta. Mas é isso. Então, inclusive o Brasil criou junto com a USP uma classificação chamada NOVA. NOVA, do jeito que escreve, que classifica esses alimentos em níveis de qualidade. Então, muito mais o Brasil é muito interessante porque eu gosto, inclusive, dessa classificação, porque muitos outros países, eles não seguem essa lógica de qualidade. O Brasil é bem explicadinho, né? Fala muito mais de quantidade. Aqui, a gente fala de qualidade. Então, e é uma escala sobre que vai do minimamente processado, que é uma banana, que é o arroz que você compra, né? Um arroz integral. Feijão. Um feijão. Então, nós estamos falando legumes, verduras. Que é aqui, né, um alimento que vem da terra. E aí você tem os ingredientes que são processados, né? Você pega coisas que você adiciona na comida para cozinhar. Aí você pega os alimentos que são processados, né, que você adiciona coisas para manter a vida útil, né? Você adiciona sal, a gente sabe que o sal é um conservante, então ele tem os óleos, por exemplo, que a gente compra, dependendo daqueles, eles são processados. E você tem os famosos ultraprocessados, né? Que é aqueles que quando você olha para a embalagem, você olha os ingredientes, você fala assim, eu nunca ouvi falar disso daqui, né? Tem uns nomes estranhos lá. Esquisitos, Então, e aí a grande
o grande trabalho de educação que se faz no Brasil é falar, olha, gente, mirem nas escolhas dos minimamente processados como a base da tua alimentação. Que é um princípio. Sim. Né? Porque aqui a gente ainda vai ter que falar sobre várias outras coisas. Exatamente. Mas o primeiro princípio é, será que as minhas escolhas estão se baseando em alimentos que eu posso encontrar aí na natureza? E eu acho que é importante ressaltar que quando você começa a ter esse olhar, né? Eu vou no mercado. E aí você começa a ter esse olhar, eu vou pegar mais alimentos frescos, né? Alimentos que não vêm todos prontos. Você vai perceber que você vai ter um pouco mais de trabalho na sua vida. Né? Você vai começar a ter que cozinhar um pouco mais. Você vai ter que planejar um pouco mais a sua semana. Sim. Né? Então, eu te oriento, né, quando você começar isso, a não desistir. Porque a nossa principal pensamento, quando a gente começa, nossa, mas vai me dar muito trabalho, mas eu não tenho tempo para isso. E é justamente o que a indústria, né, ela faz os alimentos dessa forma, ela vende os alimentos dessa forma, para que você consuma eles sem ter o trabalho. Só que o trabalho que você vai ter que consumir é o que justamente te dá a saúde, né? Em vez de você comprar aquele arroz que vem num pacotinho, arroz pronto já, você só precisa esquentar no micro-ondas, né? Você comprar o arroz em grão, fazer um arroz fresquinho na sua casa, porque quando você vai olhar, você vai estar só comendo arroz. Mas quando você pega aquele que tá prontinho, além do arroz que você tá comendo uma infinidade de coisas que você nem sabe que você tá comendo. E aí ali pode prejudicar a sua saúde, né? Essa é uma discussão interessante também. Aqui tem um ponto que eu gostaria de ressaltar, Sara, acho que você tocou num ponto muito importante, porque o ultraprocessado, ele também é chamado, não todos os ultraprocessados, mas a grande maioria dos hiperpalatáveis. É, isso aí. O que significa isso? Significa que eles são feitos para ter um sabor maravilhoso. Para te viciar, né? Porque o açúcar, a gente sabe disso, a gente vê as crianças, né? O açúcar, ele é viciante. Sim. Você fica viciado em doce. Tanto que tem muita gente falando, não consigo tomar um café sem açúcar. Sim. Muito amargo, eu não consigo. Ou suco, bota o açúcar no suco. Isso é treinável. O nosso paladar, ele é treinável. A gente consegue fazer isso. Então, a indústria alimentícia, ela, em boa parte, essas grandes indústrias, elas sabem que o açúcar vicia. Sim. Então, ela enche de açúcar aquela bebida ou aquela comida para te viciar. Então, é como se fosse uma droga mesmo. Sim. Que nos vicia. E eu vou dar um exemplo para você. A indústria é muito inteligente. Né? Você tem o açúcar. Se você coloca muito açúcar, ele fica quase intragável a comida, né? Porque sim, você não consegue exatamente, comer. Só que quando você olha para culinária, quando você olha os aspectos da culinária, um dos aspectos é a quantidade de açúcar, um dos aspectos é a quantidade de sal, um aspecto da culinária é um aspecto da acidez do prato. Então, todo prato tem que ter uma certa acidez. Então, por exemplo, quem gosta de cozinhar e faz macarronada, faz um molho vermelho, é muito comum na indústria você usar um pouco de vinho tinto. Não tem álcool lá, ele evapora. Vai evaporar, Mas ele traz uma acidez para o prato diferenciado. Né? Uma forma de você colocar acidez numa bebida é você colocando o gás do refrigerante. O gás do refrigerante, ele torna aquela bebida mais ácida. Então, por isso que a Coca-Cola ou outros refrigerantes têm muito gás. Tem muito açúcar lá dentro, mas para você não sentir o açúcar, né? Eles disfarçam aquele açúcar. Mas você consegue perceber, desculpa te interromper, você consegue perceber quando você pega uma Coca sem gás, ninguém consegue tomar. Exato. Por quê? Porque justamente, todo mundo, não gosta dessa Coca, tá sem gás. Não é porque tá sem gás, é porque você tá sentindo o verdadeiro sabor da Coca-Cola. Exato, né? porque esse é o sabor original. Exatamente. É o sem gás, é aquele açúcar. Você fala, nossa, vai que tá muito doce. Lembra aquela Fanta uva sem gás? Tingia até o dente, né? Exato. Então é isso. Então, você nem percebe o quanto que você tá sendo manipulado. Exatamente, para isso. E é um trabalho de conscientização e de adaptação do teu paladar.
né? E aqui tem um ponto importante. A gente tem que fazer esse esforço. E aqui eu queria convidar a gente a repensar, porque a frase que você soltou é uma frase que a gente escuta muito, escutou na igreja recentemente, inclusive, aqui talvez esteja assistindo a pessoa. Falando assim, mas eu não consigo. Exatamente. Eu não consigo, minha vida inteira foi assim. Minha vida inteira foi assim, eu não consigo largar a coca, eu não consigo largar aquela comida que a gente sabe que faz mal, o salgadinho, etc. Doritos. Então, a resposta foi o seguinte, né? A resposta que a gente dá, fala, nós fomos resgatados por Jesus. É isso mesmo. Éramos pecadores, vivíamos em pecado. Exatamente. E a gente foi resgatado. Sim. Então, mesmo do pior pecado, a gente foi resgatado. Você acha que trocar um hábito que hoje você tem, que você acha que você não consegue, isso é fichinha para Jesus. Exatamente. E quando a gente entende que esse corpo que a gente recebeu é presente de Deus e temos que ser mordomos fiéis, muda muito a nossa forma de pensar. Então, eu convido a cada um aqui a tentar descobrir o verdadeiro sabor das coisas. É difícil, porque às vezes o seu paladar já está alterado de anos. Então não é fácil você acostumar o seu paladar. É difícil, por exemplo, você tomar um café com açúcar. Até você tirar o açúcar do café, é um parto. Porque você se acostuma tanto com açúcar dentro do café que você não consegue, às vezes, de primeira sentir o sabor do café. E quando você tira completamente o açúcar do café, que você toma um café com açúcar, você não consegue mais tomar aquele café. Você fala, gente, mas isso aqui não tem gosto de café, tem gosto de açúcar. Exato. Então é difícil, não é que eu tô falando, ai, nossa, vai ser fácil. É difícil você tomar escolhas eficientes no mercado, porque vai dar mais trabalho, porque às vezes sua vida é corrida e às vezes aquela comida pronta tá mais fácil. Mas no longo prazo, isso vai te trazer um benefício e tempo de vida. Porque você comer errado, diminui o seu tempo de vida, diminui a qualidade da sua vida, né? Porque você vai adquirir doenças, você vai adquirir coisas que desse tempo que você comeu errado, que você não vai conseguir voltar. Você vai conseguir ali amenizar e tratar, mas voltar você não volta. E né? Você comentou uma coisa importante, Sara, que eu queria ressaltar aqui antes da gente passar para o próximo tema importante, que é o planejamento. O planejamento, Porque a história, normalmente a gente toma decisões, quando a gente estuda ciência do comportamento, existe um termo na ciência do comportamento chamado motivação. E existe a motivação que ela é uma motivação pensada, planejada, e tem a motivação que ela oportunística, ela acontece. Imagina que você tem aquele amendoim japonês, sabe aquele amendoim japonês? Nossa, aquele você comeu um... Ou o Doritos, que tá do lado, você pega também, e se você deixar do lado, você acaba com o negócio inteiro. Exatamente. Você nem para pensar. Então, da mesma forma, os alimentos que fazem mal, eles são muito gostosos, vários, porque eles são feitos para isso. Então, a decisão de comer melhor acontece no final de semana quando você vai no supermercado. Exatamente. Quer parar de tomar Coca-Cola? Não compra. Só não compra. É difícil. É difícil, mas, mas é uma hora de esforço. É ali na hora de falar, não, eu não vou comprar. Eu preciso voltar, porque eu já falei isso num outro podcast que eu participei. Eu sempre gostei de comer coisas mais integrais. O Lácio me conhece, não é balela. Eu sempre preferi coisas mais integrais. Desde pequena, minha mãe falou que era engraçado, assim. Que eu não fui uma criança comum. Eu gostava de comer salada, gente. Eu sempre fui assim. Mas eu tinha um vício na minha vida, que era Coca-Cola. Sim, senhora. Coca-Cola eu tomava muito. O Lácio, meu primeiro namorado, eu se conhece desde que eu tinha 15 anos. Então ele sabe, ele vai lembrar dessa história. Eu tomava Coca-Cola muito, eu não conseguia me livrar do vício de Coca-Cola. E aconteceu uma coisa pontual na minha família, né? Infelizmente meu pai, ele teve um infarto, né? Ele ficou muito mal, né? E depois teve que readequar a alimentação. E aí, por conta disso, a gente, como família, falamos assim, vamos todos nós deixarmos de tomar Coca-Cola, porque meu pai também tomava muito Coca-Cola. E o médico chegou pra ele e falou assim, olha, você não pode, nos próximos 6 meses, colocar refrigerante por causa do açúcar e tal. E aí a gente falou, então a gente vai todo mundo parar de tomar Coca-Cola.
E aí aquilo foi tão impactante pra mim, porque eu tava fazendo pelo meu pai, né? Falei, gente, não posso ser a pessoa que vai tentar o meu pai, coitado, acabou de, né, voltar do infarto, se Deus quiser vai se recuperar, mas eu não posso fazer isso. E aí isso foi um motivador pra mim, porque eu acho que se não tivesse acontecido uma coisa tão trágica, e olha que eu fazia boas escolhas de alimentação, mas uma delas eu não fazia tão eficiente, que era o refrigerante. Mas com uma força de vontade ali, por conta do meu pai, enfim, eu consegui segurar o vício e hoje acho que eu não lembro mais o sabor do que é uma Coca-Cola, um refrigerante, eu não sei, acho que eu brinquei até em casa uma vez, que acho que se eu tomar hoje eu vou parar no hospital, eu não tô mais acostumado. Pois né? é difícil. É difícil. Mas a gente tem que também escolher nossas batalhas, né? Todo mundo sabe e a gente tem que fazer as coisas aos poucos. E aí eu queria ir para um próximo assunto, que é a história dos macronutrientes. Porque a comida ela é feita de grupos alimentares, né? Então tem os que... Não grupos alimentares no caso, porque aí eu estaria falando de legumes, estou falando de carboidratos, etc. Mas de uma forma... Estou falando de pães integrais, etc. Verduras, legumes, esse tipo de coisa. Mas aqui os macronutrientes são 3 na nutrição, né? Proteínas, carboidratos e gorduras. Então, esses são os grandes grupos, né, que compõem os alimentos. Então, um pão é feito bastante de carboidrato. Você tem a proteína, que é uma carne, por exemplo, é bastante feito de proteína, tem gordura lá dentro também. Você tem gorduras que são dentro de uma noz, né, uma amêndoa, tem gordura lá dentro, o azeite é uma gordura, o óleo de girassol é uma gordura. Então você tem os macronutrientes e você tem os micronutrientes, que aí tem uma infinidade, né, que são coisas que estão dentro dos alimentos que a gente quase não vê. Desde uma vitamina, por exemplo, você tem uma vitamina C que é da laranja, por exemplo, que a gente come. Então, você tem vários exemplos, né? E que são muito importantes, que a gente vai entrar aqui. Por que os macronutrientes são importantes, né, Lácia? Acho que tem a ver com aquela questão do prato colorido, que todo mundo diz, né? Você tem vários princípios, né? Eu acho que aqui... Acho que a história do prato colorido... ela é mais o perfil nutricional que você está montando o seu prato. Então, hoje, estudado, na média, e é muito importante a gente deixar isso claro, que cientificamente não tem a dieta perfeita. Não existe isso, né? Cetogênica, dieta da proteína, né? Isso aí... Low carb. Isso aí é um debate que eu nem vamos entrar muito, mas não existe, tá? Então, isso aí não existe e é muito pessoal e acho que tem que ser tratado como uma nutricionista de uma forma muito próxima e não ser levado com leviandade. Mas, acho que as melhores referências que existem é quando a gente fala dos padrões mediterrâneos. Né, que são as comidas mediterrâneas, e existe inclusive um padrão mediterrâneo, entre aspas, brasileiro, porque o padrão mediterrâneo é do Mediterrâneo, né, que tem uma comida um pouquinho diferente do Brasil. Aqui a gente tem, que é um país muito abençoado. Então aqui a gente está falando de pratos com bastante fibra, pratos com proteínas com fontes mais magras, como um peixe, né, como uma proteína que vem, frango, né? que vem do frango, ou que é vegetal mesmo, que você pode, por exemplo, o tofu, né, que vem da soja, ele é uma rica fonte de proteína. Você tem oleaginosas, né, que pode ser também a lentilha, né, o grão de bico, você tem fonte de proteína. Então, se tende mais a isso, né, carboidratos mais integrais, como você falou, um arroz integral, uma farinha integral para fazer um pão, que é muito gostoso. Então, você tem bons princípios. Mas é muito legal a gente falar de macronutrientes, porque eu acho que um dos assuntos mais falados hoje em dia é a tal da proteína. Recentemente teve até a polêmica, né? Porque no começo desse ano a gente teve a mudança
da questão da pirâmide alimentar nos Estados Unidos e focou muito na proteína. Acho que vocês devem ter visto uma série de informações sobre isso, vídeos sobre isso. Mas quem não viu, acho que é bom a gente falar o que aconteceu, o porquê que tá tão em foco a proteína hoje no dia a dia. Hoje, o que acontece, né? Proteína é fundamental para a gente construir os nossos músculos, para processos internos das nossas células. Né? Muitas das comunicações entre as células são feitas a partir de proteínas, então as enzimas, né, que fazem reações químicas acontecerem, né, aceleram reações químicas, são feitas a partir de proteínas. Então, você tem várias ações. Inclusive, a insulina, por exemplo, que a gente conversa, ela é um peptídeo. O que é o peptídeo? É uma junção de aminoácidos. Existem 20 aminoácidos que existem. Né? E desses 29 aminoácidos, a gente chama de aminoácidos essenciais, que não significa o que a maioria das pessoas imagina que significa, mas na ciência da nutrição, essencial significa que você não produz, o corpo não produz. Então existem 9, então você tem que adquirir de alimentos. Né? Então, vários, a metionina, por exemplo, é um exemplo, é um desses aminoácidos. E o peptídeo é uma junção de aminoácidos. Então, a insulina que a gente produz no nosso corpo pelo pâncreas para absorver a glicose, o açúcar no nosso sangue pelas células, é um peptídeo que é feito de proteína. Então, proteína é muito importante, né? De aminoácidos, né? Então, a gente come proteínas, elas são digeridas e a gente absorve como aminoácidos e depois usa para outras coisas. Né? Mas qual que foi a polêmica? A Organização Mundial da Saúde, ela tem, vamos dizer, bons princípios e quantidades mínimas sugeridas para a gente comer de proteína. E uma das metas é quantidade mínima de proteína para as pessoas. A regra lá é 0,8 gramas de proteína por quilo. Né? Então, você está falando que uma pessoa que pesa 100 quilos tem que consumir por dia 80 gramas de proteína. E o que na prática são 80 gramas, né? Não é 100 gramas de frango, são 100 gramas de proteína. Exatamente, isso então, é uma dúvida. 100 gramas de frango se traduz em 27 gramas de proteína. Então, quando você come um frango, um filezinho de frango, 100 gramas, você está ingerindo 27 gramas de proteína. Então, se a gente está falando que uma pessoa que pesa 100 quilos, ela ao longo do dia tem que comer 80 gramas, só com um filé de 100 gramas, sem contar o queijo que a pessoa cola, todas as outras coisas, porque muitos alimentos têm proteína. Ela tem que ter no mínimo 80. O que se descobriu com métodos novos de avaliação de consumo de proteína pelo nosso corpo é que 0,8 gramas é pouco. É muito pouco. É pouco. É muito pouco. E que a gente tem que subir essa média. Né? E aí existe um debate muito grande, porque muitos médicos, muito famosos, falam que a meta para pessoas que são ativas fisicamente deveria ser para 2,2. O que é um exagero, na minha opinião. Tá? Então, eu não concordo com isso. Muito pelo contrário, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas quando a gente conversa com grandes especialistas em longevidade, a média, e aí isso depende da pessoa, porque lembra, longevidade é personalização. Sim. Tem que ficar entre 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo. Então, você faz a conta. Então, se você está falando de uma pessoa de 60 quilos, se fosse 1 grama, a gente estaria falando de 60 gramas. Né? 0,2 aí, então falando próximo de 70 gramas de proteína naquela pessoa por dia. Então, você tem que dividir essas proteínas de manhã, à tarde e à noite. Isso é importante, né? Porque é uma coisa que a gente tem de dúvida. Porque quando surgiu isso, tem gente que fala assim, tem que consumir mais proteína nas refeições. O importante é você segmentar e colocar uma quantidade de proteína em cada refeição, né? Não comer uma grande quantidade de proteína de uma vez, né, Lácio? Sim, exatamente. Porque esse é um debate, inclusive, importante. Não existe um consenso para isso ainda.
porque a gente está descobrindo muito, é uma ciência muito nova. Não é que ela é nova, a gente agora tem tecnologia para descobrir coisas que a gente não tem nem ideia. Analisar, então, né? ela ainda tem muita coisa para a gente aprender. Mas sim, o ideal é que a gente espace e tenha fontes diferentes de proteína, porque a proteína que a gente consome de um peixe, além da proteína, o peixe tem tipos de gordura que são muito saudáveis. O salmão, por exemplo, né? Tem ômega 3, né? Então, a gente consome esses alimentos e absorve outras coisas que são importantes, né? Então, a proteína, acho que o recado que a gente tem que ter eu tenho que comer entre 1,2 e 1,6. Alguns alertas, tá? Idosos que têm uma maior dificuldade em manter músculo têm que tipicamente comer mais do que 1,2. Tem que mirar lá mais para 1,6. Lembrando, tem que falar com o nutricionista. Exatamente. Aqui a gente está falando de princípios que são básicos. Alguém que tem um problema renal tem que comer menos. Tanto que a dieta... porque a dieta de alguém que tem algum problema renal é não ser tão rico em proteína. Sim. De novo, tem que falar com o nefrologista. Tem algum problema renal? Tem que estar lá acompanhando. Então, depende. Mas um bom princípio é lá entre 1,2 a 1,6. Eu acho que o segredo, principalmente para as pessoas, né, que estão assistindo, e que foi muito debatido, e que eu acho que mostrou de uma certa forma, é que as pessoas consomem menos proteína do que elas deveriam. Né? Sim. Eu acho que em todo lugar do mundo, eu acho que a pirâmide alimentar americana, ela focou muito nisso, em aumentar, porque se viu que as pessoas estavam consumindo pouca proteína, né? Então, assim, a gente não tá falando do exagero do 2,3, nem do mínimo que era 0,8. Mas a gente tá falando do meio termo, do equilíbrio. Sempre a gente fala aqui sobre o equilíbrio, né? E a gente tem que olhar mesmo, porque quando saiu toda essa polêmica, eu olhei pra minha refeição, e olha que eu me preocupo com isso, eu falei, eu acho que eu tenho que inserir mais proteína no meu dia a dia. Porque quando você faz a conta ali, né? Não tô falando pra você ficar a pessoa bitolada de proteína, não é isso. Quando você faz a conta no dia a dia, você vê às vezes que você tá precisando comer um pouco mais de proteína do que você tá inserindo no seu dia a dia. A gente vai continuar a conversa, mas eu preciso chamar o recadinho dos nossos patrocinadores. A gente volta já já. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Voltamos, gente. A gente vai continuar a nossa discussão aqui da quantidade de proteína. E o Lácio estava comentando, né, que a gente tem que ter o equilíbrio, né, não ir para um lado, vou comer só proteína agora e nem comer de menos. Mas tem uma pergunta que acho que as pessoas às vezes têm dúvida. E o ovo? Quanto de proteína tem um ovo? O ovo é uma riquíssima fonte de proteína, excelente, é um custo bom. É um bom custo, né? Cada ovo tem em torno de 6 gramas de proteína. Nossa, é pouco, né? Então, por exemplo, se você for fazer um omelete de 3 ovos, você vai ter 18 gramas de proteína de manhã, por exemplo. Vamos fazer um ovo mexido. Sim. Então, a gente vai fazer um ovo mexido rápido, é muito gostoso, principalmente com tomate, um pouquinho de manjericão. Eu acho que é por isso que os nutricionistas colocam, às vezes, inserem um pouquinho de queijo,
né? Porque você aumenta a quantidade de proteína. Queijo é uma fonte de proteína, né? O cottage, que é um queijo mais leve, né? Não é tão gorduroso. Queijo branco, né? E você consegue aumentar um pouquinho da quantidade de proteína. Vou fazer 3 ovos, vou colocar uma colher de cottage, mais um manjericão e um tomatinho. Você consegue aumentar ainda mais e consumir mais. Nossa, maravilhoso. Gente, eu indico, né? Faz o ovo mexido com um pouquinho de manjericão, tomate, né? Um pouquinho, eu gosto de colocar... Cúrcuma, né? O açafrão, né? Fica amarelinho, anti-inflamatório. Assim. Muito bom. Tem vários benefícios, mas o ovo é muito legal. Então... E é versátil, né? O frango é o melhor de proporção de proteína por cada 100 gramas. Então, 100 gramas, 27. A carne vermelha é mais ou menos 23, por aí. Todo mundo se engana, né, com isso. Porque a maior parte das pessoas acha que a carne vermelha tem mais proteína. Você tá consumindo mais proteína do que o frango. E não, o frango tem mais. E o ideal é você consumir menos carne vermelha e focar mais nas carnes brancas. Isso é super importante. Não é que não deve comer um churrasco. Vamos lá, né? Então... mas eu até queria chamar uma atenção aqui para as mulheres, para depois a gente passar para o próximo tópico. Mulher tem muito mais dificuldade de comer carne vermelha do que o homem. E eu recentemente, né, nas minhas avaliações com a minha nutricionista, a minha nutricionista chamou essa atenção. Ela falou, Sara, as mulheres precisam comer um pouquinho mais de carne vermelha no dia a dia, né, por conta dos outros nutrientes que a carne vermelha tem e que são importantes para o nosso corpo, né? Então, meninas, se atentem, minhas irmãs, se vocês estão comendo carne vermelha, não precisa comer todo dia, né? Porque a carne vermelha, ela pesa um pouco mais, né, na nossa digestão do que outros tipos de carne mais magras, como o frango, como o peixe. Mas vê se você, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, insere uma carne vermelha aqui para nós, né, mulheres que consomem menos, homens geralmente consomem mais, faz a diferença também. Mas passando por um outro tópico, que é da nutrição, e que é um tópico que gera também muita polêmica, eu queria falar sobre suplementação. Vixe! Isso aí tem muito pano pra manga. Sim. Teve algum dos episódios que a gente já falou sobre isso, deu uma pincelada, porque do mesmo jeito que tem terrorismo nutricional, não pode glúten, pode glúten. De novo, gente, sempre alinhe com o seu nutricionista. O glúten é muito bom, só que a pessoa que tem a doença celíaca realmente não pode comer, e a pessoa que é intolerante à lactose também não pode comer lactose. Então, cada caso é o caso. Nutrição é personalizado, né? Não é geral, não é uma regra única para todo mundo. Mas voltando para o mundo dos suplementos, é um mundo onde tem muita polêmica também. E num dos episódios a gente falou sobre isso. Alerta de polêmica. Alerta de polêmica. A gente falou sobre isso, né? Sobre a gente, às vezes, tomar suplementação que a gente não precisa. Né? E aí eu lembro que a gente falou sobre isso em alguns episódios, de que quem precisa de suplementação, vai lá, compra o suplemento que você precisa e tudo. Mas se você tá tomando um suplemento que você não precisa, você vai estar eliminando ele. Você tá fazendo seu xixi ficar mais caro. A gente falou sobre isso. Né? E a gente falou do multivitamínico, né? Eu acho que é importante puxar esse ganchinho novamente, para quem não assistiu, porque é um produto que é vendido como todo mundo precisa tomar, e muita gente toma achando que precisa tomar, mas quando você vai olhar de verdade, a gente que estuda e que conversa sobre isso, muitas vezes você nem precisa tomar o que tá lá, né, Lácio? Sim, sem dúvida, sim. Eu acho que muitos estudos mostram que o benefício para aumento de vida nas populações, ele não existe. Ele existe quando tem uma deficiência. Então, em idosos, o uso de suplementos multivitamínicos, ele ajuda. Porque grávidas também, né? Então, assim, de novo, não dá pra você criar uma regra, falar bom ou é ruim. Isso não existe. Assim, honestamente, claro que tem exceções, mas se você escuta alguém que fala assim, isso aqui é ruim, não pode, desconfia. Desconfia. Né? Porque as coisas não são tão preto no branco, né? Agora, quando a gente fala de suplemento, o suplemento, acho que uma das coisas mais legais que a gente escutou aqui, a gente entrevistou bem na virada do ano. O Vitor né? Castelo Branco, né? Que ele é fundador da Z2, que é uma empresa que vende suplementos para esporte. Para atleta, né? Para atleta. Então tem o Carbogel, você tem os sachês de
eletrólitos, né? Né? Então, você tem vários dos suplementos que eles fazem, a marca é incrível. Eu super recomendo para quem é esportista olhar, porque eles fazem isso com uma seriedade muito legal. Não tem nenhum publi aqui, Não tem nenhum publi, a gente realmente acha muito bom. Somos consumidores. Só que a gente fez essa pergunta para ele. Ele falou assim, tem que tomar? E ele falou, ninguém precisa tomar suplemento. Exatamente. Ninguém precisa tomar suplemento. Se você tiver com uma alimentação saudável, se cuidando, não é obrigatório. Então aí você tem dois caminhos. Você tem um caminho onde você tem uma deficiência e aí você suplementa porque você tem que atingir aquilo que você tá faltando. Precisa. Então é um suplemento, né? Ele tá... o próprio nome já diz, né? Ele tá... Ou você precisa porque a atividade que você tá fazendo não permite você ingerir aquela comida, por exemplo, no esporte. Então você tá fazendo um esporte, uma corrida de longa distância e você tá consumindo energia, você vai precisar suplementar durante a corrida usando um carbogel para você conseguir aguentar aquela corrida por mais tempo. Então, posso fazer um parênteses? Claro. Acho que as pessoas podem ficar com dúvida, né? O carboidrato, na maioria das vezes, ele funciona como uma energia, como um combustível, ele é energia para o seu corpo. Né? Então, quando a gente fala assim, a gente está falando de carbogel, né? É um gel com carboidrato, né? Às vezes tem frutose ali no meio, que ele é basicamente para te dar energia no meio de uma prova, né? Então, você vai fazer uma prova, não preciso ali performar na prova, e na prova você consome muito carboidrato. Então, por isso que esportistas, antes de fazer uma prova de longa distância, eles fazem o que a gente chama de carboloading, né? Eles consomem muito carboidrato durante os dias antes da competição para eles estarem com estoque de carboidrato no corpo. E durante a prova, eles precisam reabastecer. A gente é como se fosse um carro, ali tá queimando combustível, a gente precisa reabastecer e ingerir carboidrato. Porque as pessoas às vezes têm dúvida, qual que é a função de cada coisa no nosso corpo? Né? O carbo, é energia. Ele é energia, né? A gente não consegue ficar sem carboidrato. O carboidrato é muito importante, muito importante, né? Então, o suplemento, no caso do esporte, ele tem uma função muito clara, né? Muito clara e muito importante. E existem estudos sobre isso. E hoje a revolução nas corridas, inclusive a gente teve agora, recentemente, 2 maratonistas que na mesma prova bateram as 2 horas... Pela o que primeira, era impossível. O que era considerado praticamente impossível há alguns anos, né? A gente teve um que foi o Kipchoge, né? Que bateu. Mas uma das razões, além de treino, etc. Mas uma das razões, claramente, é uma mudança na estratégia de consumo de carboidrato durante a prova. Então, que nós não precisamos entrar aqui para detalhar. Mas sim, existe uma estratégia e nós estamos falando de esporte. Agora, para a pessoa do dia a dia... Não precisa de suplemento. Sim. Não precisa. Você vai precisar de um suplemento se você não se alimenta corretamente. O suplemento não é um suplemento, é a sua alimentação. É o seu combustível e a alimentação que você está comendo. Exatamente. Claro que existe um aspecto que eu queria trazer aqui, que é, você tem o suplemento que ele acaba com uma deficiência tua. Então, por exemplo, eu vou tomar uma vitamina D. Sim. Que é um suplemento dos mais estudados e um dos mais utilizados e, de fato, mais importantes. Porque a vitamina D a gente produz no nosso corpo com exposição ao sol. Mas a gente fica aqui nos nossos escritórios, a gente não se expõe ao sol. Então, nossos níveis de vitamina D são baixos. É só olhar para os exames. Muita gente faz esse exame com os médicos. E a vitamina D ela é muito importante para avaliar muitas funções do corpo. Se você tem vitamina D baixo, a sua imunidade piora. Hormônio. Você começa a ficar a ficar doente. Então, por exemplo, nos países nórdicos, que incide pouco sol, porque tem épocas do ano que só fica escuro, todo mundo tem que suplementar com vitamina D. Então, a vitamina D, ela tá lá e acontece, você tem que saber se você precisa ou não, e é muito comum e seguro até um certo nível, não pode, né, existe intoxicação por vitamina D, tem que tomar cuidado, né, tem limites, então olhar para isso. Então você tem nesse caso da vitamina D um motivo para tomar, e você tem alguns tipos de suplementos
que eles são para melhorar a tua performance. Depois a gente fala sobre isso, mas, por exemplo, tem suplemento que tem cafeína dentro. Sim. Por quê? Porque é para aumentar a tua performance, que pode ser até pro esporte, que realmente é provado que aumenta a tua performance. Então, todos os atletas chegam na prova cafeinados. Tem até um estudo passado que eu li, que diz que a cafeína, porque eu acho que o café era muito consumido pelos árabes antigamente. E a gente vê que a maior parte das equações, né, da questão da matemática, tem um pezinho lá, né? Então, tem a história da origem do café. É muito legal essa história. Tem essa história de que tem essa correlação de eles consumirem café, ajudou a melhorar, né, essa questão do cerebral e para conseguir ter ideias, focos e conseguir fazer as equações que a gente usa muito aqui hoje em dia. Então tem também esse outro lado, né? Não só performance no esporte, mas mental, cognitiva também, né? Então assim, para fechar meio só um nível alto aqui do suplemento, então a gente tem que chegar dessa forma. Então, por exemplo, tem os whey. Whey é proteína. Whey nada mais é do que o que sobra do leite. Quando você faz um queijo, aquela água turva que sobra, se você tira a água, faz o pó disso, isso é o whey. É o que sobrou do leite, né? O que sobrou do queijo, quando você faz um queijo, etc. Né? Então, você extrai isso do leite. Claro, tem o whey que eles chamam whey da ervilha, você tem uns wheys diferentes, né? Então, ele é o quê? É para suplementar com a falta de proteína. Você não está conseguindo consumir a quantidade correta, você suplementa. Você vê as pessoas que estão precisando ganhar massa muscular, que se aumentar a quantidade de proteína, eles consomem whey. É por isso que quando você faz esporte, vai no nutricionista, dependendo da quantidade de esporte que você faz, você não consegue comer em comida a quantidade de proteína que você precisa. Você não consegue. Então, tem vários alimentos de iogurtes com mais proteína com whey, pra né? Você bater, né? Que você bater a tua meta diária de quantidade de proteína. Lembra, tem que tomar cuidado, né? Sim. Tem que tomar cuidado. Porque existe um pouco de marketing demais que todo mundo tem que ficar tomando proteína, mas acho não que depois precisa. desse negócio da pirâmide deu uma marketeada muito grande. Então tem que nisso, tomar cuidado, não é assim também, né? Não tem que sair comendo proteína. Mas, por exemplo, um dos suplementos mais estudados e que honestamente eu acho que um dos mais seguros e que meio que quase todo mundo deveria tá tomando é creatina, né? Isso. A creatina ela é muito estudada, ela é altamente importante para a manutenção dos músculos. Eu tenho um grande amigo meu que é profissional de saúde que fala que ele achava que tinha que ser política pública. Porque é muito importante para manter manutenção e existem agora vários estudos saindo que o consumo de creatina ajuda para a parte mental também. Inclusive prevenção de doenças mentais. Então... As pessoas mais velhas estão tomando... Sim, super importante. Creatina, eu fiz a minha mãe tomar creatina, né? Então, super importante. Seguro pra caramba. Claro, existem casos que não deve tomar mesmo. Então, de novo, tem que falar sempre com o nutricionista. Mas esse ele é um suplemento muito importante. Você tem vários outros. Você tem suplemento do próprio ômega 3, que tem muita gente que não bate essa meta. E ômega 3 é protetor. Sim. Né? Cardiovascular, para capacidade mental também, do cérebro. Então tem vários estudos saindo sobre isso. Você tem o magnésio, que também é muito famoso para ajudar o sono, para concentração. Você tem vários tipos, tem cloreto de magnésio, tem o treonato de magnésio, tem vários. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente reforçar, porque tem muita gente que sofre, né, com insônia, que não consegue dormir. Na minha segunda faculdade, eu chegava muito tarde, estudava à noite, e eu não conseguia dormir, eu não conseguia desligar a cabeça, porque você vai estudar até 11 horas da noite, chega em casa meia-noite, ainda tá com a cabeça funcionando, com muita informação. Sim. E aí eu lembro que eu cheguei na minha médica, e eu falei pra ela, eu nunca tive dificuldade pra dormir, você sabe. Ixi, essa daqui... Pagava, deita e dorme. Deita e dorme, mas... Acho que por conta do estudo, a sua cabeça fica, né, concentrada e muita informação ali pra você absorver. Eu não conseguia chegar em casa e dormir. E eu queria dormir, porque eu tinha que acordar cedo no outro dia. E aí ela falou... Magnésio. Magnésio ajuda, né? Tem um famoso, todo mundo fala da tal da melatonina, né? É um hormônio que a gente produz
Produz, inclusive, o ciclo da produção da melatonina envolve olhar para a luz. Sim. O olho em contato com a luz natural, ele entende quando é dia e quando é noite. Por isso que quando a gente vai dormir, você precisa estar num ambiente mais escuro, porque você aumenta a quantidade de produção de melatonina no seu corpo. Por isso que antes de dormir, tem gente que tem dificuldade, toma melatonina. Né? De novo, tem que falar com alguém que entenda se você deve tomar ou não. Não estou sugerindo, não, pelo amor de Deus. Mas isso é um ponto importante. Por exemplo, a melatonina, ela faz você ficar mais resistente à insulina. Olha! Por isso que você comer carboidrato à noite não é tão bom, porque você está com a melatonina mais alta. Sim. Então você vai ter que produzir mais insulina do que o normal para absorver aquilo. Por isso que você tem que tomar cuidado que você come à noite, porque as coisas são todas encadeadas, né? Não quer dizer que você não deva comer carboidrato à noite, né? Essa é outra coisa também que o pessoal espalha na internet, falando, não pode consumir carboidrato à noite. Não é isso. Né? Eu acho que você pode consumir... Mas comer um carboidrato mais integral. Mais integral, né? Uma menor quantidade, para que você consiga dormir melhor. Exatamente. Mas, de novo, o seu corpo precisa funcionar à noite. Você precisa ter energia para você fazer as suas atividades da noite, né? Então, você precisa comer um carboidrato leve ali, que não te pese, enfim. Mas não excluir, né? Eu acho que tudo que é radical, a gente tem que desconfiar. E lá se... Continua, desculpa. Não sei se você quer falar do café, né? Porque esse é um assunto legal. Eu queria falar do café e eu queria falar já colocando isso numa perspectiva de planejamento, né? Da nossa rotina. Porque a gente está falando muito sobre como a gente deve se alimentar, da suplementação, mas eu acho que o principal é o começo. É como eu planejo tudo aquilo que eu vou comer na minha semana, porque isso impacta realmente o meu prato no dia a dia. Né? Você fazer a escolha e você se planejar, não é? Sim, exatamente. Eu acho que aqui é o ponto mais importante, porque comida é uma coisa tão boa. É tão bom você cozinhar, você comer uma comida. Todo mundo gosta de comer uma comida boa. Sim. Aquela comida da avó, da mãe, o pai que fez aquela macarronada que a gente gosta, que a gente lembra, que você fala, nossa, é aquela comida... Bolonhesa do meu pai, meu Deus. Exato. Então, a gente tem que olhar para a comida dessa forma, com amor, né? Com respeito à comida muito grande. Gratidão. Você sabe, nossa, né? Tem uma história, né? A história do povo de Israel saindo do Egito e passando o tempo que passou, todos esses anos, 40 anos no deserto, recebendo maná. Exatamente. Né? Comida dos céus, então... comida Santa de Deus. Ceia, tudo, toda né? Santa Ceia. Então, comida é muito importante. Né? Então, a gente tem que se planejar, e eu acho que a parte mais importante que você falou, Sara, é sobre prestar atenção. Então, estar à volta da mesa é algo sagrado, sabe? Então, a gente tirar o celular, a gente prestar atenção no que a gente está comendo, a gente agradecer aquela comida, fazer uma oração, né? Obrigado, Senhor, por essa dádiva da gente poder estar comendo. A comida boa, sentir o sabor da comida e prestar atenção. E quando a gente for planejar a semana, a gente pensar, mas o que eu quero comer? Porque às vezes você vai comer em casa, você vai comer fora de casa, se você trabalha fora de casa, você vai comer fora de casa. Você vai levar marmita, não vai levar marmita, ou você vai comer no refeitório, fazer boas escolhas. A decisão começa no final de semana, né? Começa no final de semana e você decidindo. E lembra, as piores escolhas que a gente faz é quando a gente tá estressado, cansado. Então é quando você chega em casa, você tá morto de cansaço. E aí você vê aquela pizza no congelador. Ou você vê o iFood assim, promoção. E aí você pede qualquer comida fácil. Não que você não deva pedir um hambúrguer, por exemplo. Eu acho adoro, que esse é um ponto importante que você tocou, né? A gente sempre fala aqui sobre você fazer boas escolhas, mas isso não inviabiliza você também de se permitir comer coisas que você gosta. Vou comer meu hambúrguer uma vez na semana, vou comer uma pizza uma vez na semana. O que a gente quer trazer aqui é você se planejar para que você faça boas escolhas a maior parte do tempo na sua semana, para que você tenha a oportunidade de comer tranquilamente aquilo que você gosta uma vez na semana, né? Porque isso também equilíbrio, é você viver bem. Porque, de novo, comida é comunhão. Você estar com os seus. E às vezes a sua família quer comer uma pizza, às vezes a sua família quer ir numa hamburgueria, às vezes a sua família quer ir comer uma comida diferente, um parmegiana.
bora. Eu acho que é Exato. isso aí. E quando, inclusive, usando a tua informação, né, que você trouxe, né, que nutrição faz parte desse tripé de sono, alimentação, de comunhão, né, comunidade que a gente falou aqui, ou a gente vai falar de estresse, etc. Faz parte desse grupo grande, né, a gente precisa prestar atenção, a gente está ativamente olhando para esse tema para escolher e dar o valor que a comida merece. Sim. Né? A gente precisa ter essa consciência. Essa consciência precisa estar enraizada, né, com a gente, que é um momento de comunhão. Então, e que se a gente faz o esporte e tá bem no esporte e no sono, eu posso até escapar um pouquinho mais. Sim. Se você está se exercitando, se você está consumindo, você consegue comer aquela pizza sem problema, Sim. porque você está se exercitando e o corpo está lidando com aquilo e está tudo certo. Lembra que comer, se exercitar, dormir no horário, é uma questão que ela não é uma prisão, ela não é uma obrigação, mas ela também não é solto. Então é uma questão de responsabilidade. Então, pô, eu não vou exagerar, mas também eu não vou ser né, alguém que tá preso naquela... Robô, né? Um robô, não posso de jeito nenhum, porque isso também é ruim para nossa cabeça. Exatamente. Né? Então, esse equilíbrio entre as forças, ela faz a gente viver melhor. Com certeza. Olha só, lá, se a gente fala demais, tá vendo? O tempo já acabou. Já acabou? Já acabou. Nem deu pra contar a história do café? Nem deu pra falar sobre o café. A história do café é muito legal. Mas a gente vai voltar pra falar mais vezes em outros episódios. Quando a gente trazer, a gente vai trazer ainda outros nutricionistas aqui pra gente conversar mais sobre esse tema, que é um tema muito importante. Mas a gente tá levando mais um pilarzinho aqui do que a gente estava falando dessa roda de conversa sobre longevidade. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você não assistiu os outros, a gente já falou sobre exercício físico, a gente falou sobre sono, a gente falou sobre comunidade e agora a gente está falando sobre nutrição. Faltou mais 2, né, Lácio? E aí a gente acaba essa roda, mas eu queria agradecer imensamente, meu irmão e minha irmã, sua presença aqui, né? Assistindo a gente até quase 10h30 da noite, né? Nessa quarta-feira. Muito obrigada pela sua audiência. Venha assistir os episódios do Viva Mais. Tem uma série de episódios legais aqui sobre nutrição. Você pode rever e a gente vai trazer outros profissionais aqui. Queria agradecer mais uma vez. Lá, você quer deixar mais algum recado? Eu quero primeiro agradecer a você que está nos assistindo. É uma honra poder transmitir esses conhecimentos. E para a gente lembrar a importância que comida tem para nós, a comida ela é uma dádiva de Deus. Sim. A gente precisa honrar o que a gente recebe, ter respeito pela comida e aprender a apreciar. Né? Comida é maravilhoso, a mesa cheia, com os amigos e curtir. Não é só uma questão de nutrientes e otimizar a nossa vida. Matemática pura. Matemática. A gente tem que gostar, ir pra cozinha, cozinhar, aprender a cozinhar, fazer umas melecas lá, porque isso é legal. Então, meu irmão, minha irmã, obrigado pela tua presença. Espero que você esteja um pouco mais conhecimento do que entrou, na verdade, saindo Exatamente. com mais conhecimento, e te vejo aqui na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, até mais, pessoal, até a próxima.